Salve Maria, sou servo missionário Roberto, missionário católico. Ó que Paulo vai escrever a São Timóteo. Você pega em 1 Timóteo 3, 15, 14, 15. Estas coisas te escrevo, mas espero ir visitar-te muito em breve. Todavia, se eu tardar, quer dizer o quê? Eu, Paulo, se eu tardar, se eu sair da verdade, se eu pregar outro evangelho, se eu pegar outra doutrina diferente, se eu pegar lá em Gálatas 1, do 7 em diante, não há dois evangelhos, são apenas pessoas que semeiam confusão e querem perturbar o evangelho de Cristo. Paulo está falando aqui, ó, se eu tardar, quero que saiba, ó, como deve portar-te na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna sustentáculo da verdade. Por que Paulo escreve isso? Para você não cair nessa escravidão, para você não cair nessa mentira aqui, ó, em Gálatas. Olha só que interessante. Gálatas 1, 6, ó. Estou admirado de que tão depressa passei daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. De fato, não há dois evangelhos, apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Olha o que Paulo está falando ali, 1 Timóteo 3,15. Caso eu tardar, quero que saiba que deve portar na casa de Deus, que a igreja é coluna sustentável da verdade, que Paulo está falando aqui em Gálatas 1, do 6 em diante. Não há dois evangelhos. Então, o verdadeiro evangelho está ali na coluna sustentáculo da verdade. Porque o Espírito Santo, Mateus 28, 20, assiste essa igreja. Coluna sustentáculo da verdade. Mateus 16, 18, sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Que igreja? Que é a coluna sustentáculo da verdade. Quem são essas colunas que sustentam essa verdade? Só você pegar os 4 evangelistas. São Mateus, São Marcos, São Lucas, Evangelista São João. Ali que é o evangelho pregado, ensinado pelo Senhor Jesus Cristo e inspirado noção do Espírito Santo. Para pregar um só evangelho, pelas colunas que sustentam a verdade. Aqui irão surgir, ó, apenas pessoas que semeiam confusão, não são pessoas que estão sob essa jurisdição das colunas sustentáculo da verdade. São pessoas que vão fundar a igreja. Só basta ter uma Bíblia, as pessoas vão pregar. A Universal prega um Jesus. A Assembleia prega outro Jesus. A Mundial prega outro Jesus. A Internacional da Graça prega outro Jesus. A Igreja Apostólica, Plenitude do Trono de Deus, prega outro Jesus. A Internacional da Graça prega outro Jesus. A Adventista do Sétimo Dia prega outro Jesus. Então é outro evangelho diverso. São apenas pessoas semeando a confusão e perturbando, declinindo o evangelho que está na coluna sustentáculo da verdade. Olha só que interessante. E Paulo ainda vai mais além ainda. Mas, ainda que alguém, nós, um anjo abaixo do céu, vos anunciasse o evangelho diferente do que vos temos pregado, que ele seja anatema, inválido. O 9, repita aqui que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que receber, seja ele excomungado. Olha só. Essas pessoas semeando a confusão se apartaram da doutrina que os apóstolos ensinaram, pregaram os apóstolos 2,42. Essa confusão aqui de pessoas pregando outro evangelho são fundamentos humanos que não vêm do magistério, se apartaram do magistério e rejeitaram coluna sustentáculo da verdade e se atiraram a fábulas. 1 Timóteo deixa bem claro. Você pega 1 Timóteo 3,15, a igreja coluna sustentáculo da verdade. Você pega 1 Timóteo 3 ou 4,1, ó. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros alguns hão de apostar da fé, ó. Apostatar da fé. Quem são esses que apostataram da fé? Que irão pregar outro Jesus diferente, perturbando o evangelho que os apóstolos pregaram e anunciaram.
apostatado da fé, dando ouvido a espíritos embasteiros e a doutrina diabólica, de hipócritas impostores marcados na própria consciência com o feiro da infâmia. Olha só que interessante. Segundo Timóteo 4, olha só, como Paulo ele é bem específico nas suas cartas ali a São Timóteo, alertando São Timóteo daqueles que apostataram da fé. Por que apostataram da fé? Saíram fora da coluna da verdade e foram pregar outro Jesus de frente. Quem são esses mestres que se apostataram da fé? Que irão pregar outro Jesus diferente, perturbando o evangelho de Cristo. Você pegar aqui, ó. 2 Timóteo 3, você vê ali, ó, os últimos dias. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Ó. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina. Paulo fala, se alguém pregar doutrina diferente, seja anatema. São mestres que não suportaram a sã doutrina da coluna sustentada da verdade. E se atirarão a fábulas. Olha só que interessante, porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levando pelas próprias paixões, pelo período de escutar a novidade. Juntarão o mestre para si, apartarão os ouvidos da verdade, e se atirarão a fábulas. Olha só, cara. Por quê, cara? A igreja que é a coluna sustentável da verdade, a igreja não vai viver de fábula. É a revelação que foi ensinada pelos apóstolos, os apóstolos que foram escolhidos, que foram enviados pelo Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo falando através da boca dos apóstolos. Que eles não falarão por si próprio. O Espírito Santo que vai dizer, revelar o que eles devem falar. E lembrar tudo que Cristo pregou e anunciou. Vai anunciar um só evangelho. Paulo fala aqui em 1 Coríntios, olha só, tem que conservar esse evangelho. Que vem do magistério, que vem da doutrina e fundamento dos apóstolos. Olha só, 1 Coríntios 15, 1 e 2, ó, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que preguei. Olha só, lembra a carta aos Timóteo ali, Paulo escrevendo? Evangelho que Paulo está pregando, anunciando, ensinando para as comunidades de São Timóteo. Aqui Paulo está escrevendo para as cartas aos Coríntios. A comunidade de São Coríntios está em comunhão com o pastoreio universal. Evangelho que vos preguei, e que tende acolhido, no qual estar firmes, ó. Porque eles sereis salvos. Olha só. Se conservardes como vos preguei, de outra forma, em vão tereis abraçado a fé. Quem vai conservar esse evangelho? As colunas que sustentam a verdade, que são os apóstolos. Se pegar em Gálatas, pastor, fulano, ciclano, etc, ABC, igreja CD, não conserva isso, cara. Que eles não são as colunas. Eles tentam ser imitador das colunas, mas não são colunas, não são enviados. São pessoas que se ungiu, se apartaram do caminho da salvação, se apartaram da verdade e se atiraram à fábula, porque não suportaram a sã doutrina da salvação. E vai fundar igrejas, que você vê aí, cada esquina tem uma igreja, e cada dia vai surgindo outra, e cada dia vai surgindo outra. O protetismo é isso, pô. Divisão. Se eu não concordo com o pastor ali, vou lá e fundo outra igreja, de acordo com que eu agrego. É só que interessante. E o foco é financeiro, claro, né? Olha só, Gálatas 2,9, ó. Tiago, por que Tiago? Tiago ele é bispo de Jerusalém. Cefa, o bispo universal, de todas as comunidades. Porque João 21,15, você viu a premissa ali, a Pedro, apacenta meu escudeiro, apacenta minhas ovelhas. Ó, Cefa e João, que são consideradas as colunas, reconhecendo a graça que me foi dada. Deram a mão a mim e a Barnabé, ensinado de pleno acordo. Aqui, ó. Por isso que a igreja é coluna sustentável da verdade. Quem sustenta essa verdade? As pedras. Quem são as pedras? Se pegar em 1 Pedro 2, 4, 5, são os apóstolos. As pedras que estão edificando esse edifício. Que interessante. É simples. Paulo deixa bem claro. Ó, repita aqui que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebesse, seja ele excomungado.
Quem pregar doutrina diferente dessa aqui, Atos dos Apóstolos, seja excomungado. É bem claro, pô. Ah, mas a igreja fulano prega o amor, prega Jesus. Não, meu irmão, não é a doutrina. Está excomungado. Aqui, ó. A doutrina que Atos Apóstolos 2,40, ó. Perseverava eles na doutrina dos apóstolos, na reunião, em comunhão, na fração do pão e na oração. Eu não acredito mais, pô, nessas igrejas vindas de homens. Por mais que o pastor seja ungido, por mais que o pastor seja correto, etc. Mas é uma doutrina falsa. A Bíblia deixa bem claro. A doutrina da salvação está no magistério. A verdade, a doutrina está ali na coluna sustentáculo da verdade. O que você vê essas pregações desses pastores, esses pastores famosos que arrastam a multidão, é uma doutrina em vão. É inválida, porque não vem do magistério. Por mais que pregue a palavra, por mais que tenha uma Bíblia debaixo do braço, não é a doutrina que Cristo confiou aos seus apóstolos que ele escolheu. Por exemplo, você vê aquelas pessoas aí com aquela banquinha ali, os adventistas, os testemunhas. Não é a doutrina de Cristo. Você vê esses pastores renovados, Agenoduque, Sila Malafaia, não é a doutrina que vem do magistério. São apenas pessoas semeando a confusão e degrinindo o caminho da verdade, te tirando o foco da verdade. Que eles não são as colunas são os apóstolos. E os seus sucessores que vai sustentar a pregação. Ali vem aí vem a tradição e a sucessão apostólica, que são os sucessores dos apóstolos. São os bispos, presbíteros, diáconos, em comunhão, em sintonia com a esposa, em sintonia com a cabeça, Colossenses 1,18. Fundamento dos apóstolos. Saiu desse fundamento, foi seguir outro fundamento, a Agenoduque, Sila Malafaia, o Edir Macedo. Está fora, pô. Você está caminhando sem rumo, porque não estão conservando a doutrina que foi pregado, que Paulo fala ali em 1 Coríntios 15, 1 e 2. Simples, cara. Está caminhando em vão. Salve Maria, sou missionário, seu Roberto.